Fala pessoal, tudo bem? Questão 27 da ACAF 2024 Medicina. Essa é uma questão que pedia para marcar a única alternativa correta, e no item C ele fala o seguinte: sejam P e Q conjuntos tais que n de P é 4 e n de Q é 4. Então existem 256 funções f distintas que não admitem inversas, tal que a função ela vai de domínio P a contradomínio Q. Olha, essa é uma questão que algumas vezes já teve nesse formato aí na CAF, tá? Calcular número de funções. Primeiro, eu acho mais fácil para calcular o número de funções que não tem inversa da seguinte forma. Vou montar essa estratégia. Você vai primeiro calcular o total de funções, tá? E depois desse total de funções, eu vou diminuir o total das funções que são inversas, tá? Que a gente chama de inversíveis. Acho que é uma ideia melhor. Pega o total, tira as que têm inversa, você vai ficar as que não possuem inversa. Muito bem. Como é que eu faço para saber o total de funções, hein? Vamos pensar um pouquinho aqui. O conjunto P, ele é formado por 4 elementos. Então, deixa eu colocar hipoteticamente aqui 4 elementos. O conjunto Q, ele disse também que são 4 elementos. E, F, G, vou chamar de H. Função é aquela relação em que todo elemento do domínio tem uma imagem e cada elemento tem que ter uma única imagem. Muito bem. A ideia que a gente vai usar aqui é usar análise combinatória, tá? Então, olha como você calcula quantas funções que eu posso ter. Eu vou escolher possibilidades para a imagem de cada elemento do domínio. E aí vamos pensar o seguinte: o primeiro domínio A, ele pode ter qualquer uma dessas 4 imagens. Muito bem, ele tem 4 possibilidades. Já o domínio B, ele também pode ter qualquer uma das imagens. Até a mesma que o domínio A teve, aqui pode, tá? Porque são todas as possíveis. Então, o B, ele vai ter a oportunidade de escolher qualquer uma dessas 4 imagens. A mesma coisa acontece com o C e a mesma coisa com o D. Eu já tenho aí, tá? Todas as opções para as imagens de cada elemento do A. Quando você multiplica, você chega até num resultado interessante aqui, que é 256, que é o que ele está pedindo aqui, tá? Então, esse item tem tudo para ser falso, que ainda eu nem calculei as funções inversas. Show? Então, só voltando aqui, todo domínio tem que ter imagem. Não pode ficar ninguém aqui no domínio sem imagem, tá? Cada elemento pode escolher qualquer imagem, então tem 4 opções para cada. Agora, professor, eu vou calcular o total de funções que são inversas. Para uma função ser inversa, ela tem que ser bijetora. Para uma função ser bijetora, ela tem que ser automaticamente injetora e automaticamente sobrejetora. Então, a gente tem que analisar tudo isso, tá? Vamos começar com o caso que é mais comum, que já teve na prova da CAF, quando ele pediu o número de funções injetoras. Você vai novamente pedir ajuda para esse esqueminha aqui, tá? Conjunto P, conjunto Q. Eu vou selecionar 4 elementos aqui e 4 elementos aqui. Lembra da função injetora? Elementos do domínio não podem ter imagens iguais. Então, para saber o total de funções injetoras, eu vou novamente, tá, fazer o princípio da contagem. O primeiro elemento A, ele pode ter qualquer uma das 4 imagens. Tem 4 possibilidades. Agora, tá?
Vamos supor que esse A escolheu exatamente o E. Na hora que o B vai escolher uma imagem, ele não pode escolher a mesma que o A teve, porque função injetora, elementos não podem ter aí a mesma imagem. Então, o B ele vai ter 3 possibilidades. Vamos supor que o B quis ficar com F. O C ele só vai ter 2 possibilidades. Vamos supor que ele ficou com o G e o D, coitado, só ficou com o que restou, uma possibilidade. Vai diminuindo, porque para ser injetora, quem eu escolhi, não posso mais escolher. Quando você multiplicar aqui, você vai ter, tá, 24 funções injetoras. Muito bem. Agora, professor, e quantas funções sobrejetoras eu vou ter? Olha que legal, tá? Função sobrejetora é quando eu uso todos os elementos do contradomínio. Nesse caso aqui, gente, qualquer uma dessas 24 funções injetoras também é sobrejetora, porque como a quantidade de elementos do domínio é igual à do contradomínio, se eu tenho 4 elementos aqui do domínio e cada um vai escolher uma imagem distinta, todos os elementos do contradomínio acabam sendo usados também. Ninguém no contradomínio ele fica sobrando. A quantidade é a mesma. Então, nessas 24 injetoras, todas são sobrejetoras. Não sobra ninguém no contradomínio. Então, se as 24 injetoras elas são também sobrejetoras, o que eu posso deduzir? Que você vai ter, na verdade, aqui, ó, 24 funções injetoras e sobrejetoras ao mesmo tempo, bijetoras. Se eu tenho 24 funções bijetoras, automaticamente eu tenho 24 funções que são inversas. Show? Toda bijetora é inversa. Ela tem inversa. Então, para responder esse item, do total de funções 256, eu vou tirar as 24 que são bijetoras, que têm inversas. Quando você resolve isso aqui, o item já está falso, tá? Aqui já está falso há muito tempo, mas só para a gente eliminar, 6 menos 4, 2, 5 menos 2, 3, eu tenho 232 funções que não admitem inversa. Questãozinha bem conceitual, mistura com análise combinatória também. Um abraço, que a matemática esteja com vocês.